Amém, Senhor. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Assim seja, em nossa vida. Irmãos, antes de abrir a palavra, sempre precisamos fazer oração. Nunca abrir a palavra de Deus sem oração. Verdade. Vamos orar então. Amém. Bondoso Deus, estamos aqui continuando essa programação, esse culto em adoração a Ti. Amém. E vamos abrir a Tua palavra agora. Eu não gostaria de fazer sem a Sua autorização. Verdade. Porque abrindo a Sua palavra, seremos abençoados. Amém. Desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de... Cadê o Sr. Roberto? Você já saiu? Veio no meu coração o desejo de tocar um hino que nós vamos cantar agora. Amém. Não coloca agora não, meu ancião. E vamos cantar de tarde também. Amém. Deus fez um milagre na minha vida, na vida do meu filho. E eu estou feliz por isso, quero agradecer a Deus. Amém. Por isso nós vamos ter um culto de gratidão às 4 horas da tarde. Amém. Durante 2 anos, meu filho precisava fazer uma cirurgia que ele já deveria ter feito quando novo. E eu sempre neguei. Porque ele fez uma cirurgia só, ele fez amígdala, adenoide, cornetos e desvio de septo. Tudo perto da cabeça, tudo na cabeça. E foram dias realmente terríveis para mim. E a minha vida se tornou muito mais grata a Ele. Amém. Já era, se torna muito mais. E a cada milagre vai se tornando cada vez mais na hora. Cada vez mais. Eu quero cantar esse hino com vocês. Vamos cantar agora, vamos cantar depois. E depois a gente vai para a mensagem dessa manhã. Número 346. Eu não vou dizer o título justamente para que vocês prestem atenção na letra. E vejam que hino lindo é esse. Que me emociona toda vez que canto e uso. Amém. 346. Assentados, bem. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em suas mãos e quero dar
seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Amém. Amém. Ellen White diz que todos os dias, se nós pudéssemos, se a gente não faz, se pudéssemos meditar nos últimos momentos da vida do nosso Salvador, Jesus Cristo, com certeza, a nossa fé seria robustecida cada dia mais. Porque o que esse homem Deus sofreu para nos salvar está escrito e nós devemos estudar. Amém. Ellen White diz que o lugar onde Jesus mais sofreu não foi na cruz, pasmem, foi no Getsemane, aonde ali ele estava sozinho lutando pela nossa salvação. Amém. Teve medo de morrer, como todo ser humano tem. Por isso ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu tenho medo. Não é isso? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando ele pensou na igreja de Marechal Hermes, e que nós estaríamos aqui cantando esse hino, louvor e agradecimento a Ele, e buscando a nossa salvação, porque nós estamos lutando a cada dia. Verdade. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Amém. E o Espírito de Profecia diz que naquele momento, onde ele já estava caído, o seu rosto banhado de sangue por causa das glândulas sudoríparas que arrebentaram, ele estava ali caído, pingando. Ele diz que o sangue descia pela sua barba e gotejava no solo, e todos os anjos olhando, tinha anjo que velava o seu rosto para não ver o sofrimento do seu mestre. Ele queriam vir para poder salvar, para poder tirar ele daquela situação, mas não foi permitido pelo Pai. E ele estava ali, e diz Ellen White que quando ele voltou pela terceira vez para o campo de batalha, Satanás estava aguardando ele, e ele veio rastejando. Ele puxava o corpo dele, segurando o corpo na grama, e vinha rastejando, voltando para lá, porque ele foi pedir oração para os seus servos. Eles estavam o que, irmãos? Eles estavam dormindo. E a igreja hoje, infelizmente, dorme, Marcelo. Verdade. É triste. Precisamos orar mais, precisamos clamar mais, precisamos fazer como as nossas irmãs estão aqui todos os sábados, né? Amém. Esse grupo de mulheres valorosas de oração. E diz o Espírito de Profecia que ele estava ali e Satanás falando: você vai morrer pela igreja de Marechal Hermes? Pecadores, só querem saber da sua vida, vai morrer por eles? Daqui a pouco você vai sofrer. E ele então diz: Pai, que a sua vontade seja feita. Um facho de luz é aceso na hora quando diz isso. Ele cai, e o anjo que tomou o lugar de Lúcifer quando foi expulso do céu, qual é o nome desse anjo? Gabriel. Ele veio na velocidade da luz, e aquilo que os seres humanos precisavam fazer, um anjo do céu veio e fez. Pegou ele no colo, eu até mesmo emociono, desculpa. Pega ele no colo, coloca ele na terra assim, e fala que tudo que ele fez foi aprovado, que o céu está em festa. Amém. E ali ele prepara o seu espírito realmente para morrer. Ele prepara o espírito e carne, então, para morrer por cada um de nós. Valoroso isso, irmão. Peguem o desejado de todas as nações, leiam, peçam o Espírito de Profecia para levar vocês até aquele momento. Agora, um conselho que eu dou para vocês, aí, ó, esse aqui, olha. Obrigado, Marcelão. Eu trouxe ele para robustecer a mensagem, né? O desejado de todas as nações. Mel Gibson usou esse livro para fazer Paixão de Cristo, e ele chegou realmente quase aquilo que está escrito aqui, irmãos. O desejado de todas as nações. Agora um conselho para vocês: prepara o lenço. Prepara o lenço que vai chorar. E isso também prepara a mensagem para hoje, porque quando nós pensamos que esse mesmo Jesus que morreu por nós, ele nos dá sinais do seu retorno, nós geralmente sempre fazemos a mesma pergunta que os discípulos fizeram a respeito desse tema. Não precisa abrir agora, mas deixa a Bíblia aí, que a gente vai usar bastante ela.
quando Jesus começou a falar para ele do que ia acontecer, de que ele iria voltar, de que ele iria morrer, de que ele ia voltar, os discípulos perguntaram: mas quando é que o Senhor vem? E que sinal haverá da sua vida? Está escrito lá em Mateus 24, 3. E quando nós abrimos a Bíblia, irmãos, para procurar respostas para essa pergunta, nós descobrimos dois fatos significativos a respeito dos sinais da volta de Jesus. O primeiro, não precisa abrir, leiam em casa todo o capítulo de Mateus 24 e depois 25, mas leiam tranquilo, devagar, meditando em cada frase, em cada palavra, porque aí o Espírito Santo vai começando a abrir a nossa imaginação e trazendo cada vez mais força à nossa fé. O segundo, Jesus espera que nós saibamos discernir quanto os sinais da sua vinda. Aí sim, abram lá em Mateus 16, vamos ler do verso 6, do verso 1 ao verso 3. Ali nós vamos discernir o que Jesus quis dizer com relação à sua volta. Mateus 16, de 1 a 3. Posso ler? Mateus 16, de 1 a 3. Sim. Diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando Jesus, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, que eles só iam acreditar em Cristo se ele fizesse um sinal. Ele, porém, Jesus, respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha o que Jesus disse para eles: vocês querem sinais. Vocês sabem como está o tempo, se vai chover, se vai fazer calor, e vocês não sabem discernir sobre os sinais dos tempos. E para aqueles que não sabem, fiquem sabendo agora. Estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia são categóricos em dizer que nós estamos já vivendo no tempo do fim. O tempo do fim começou em fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Ali começa a contagem regressiva para o nosso planeta Terra. Eu não sei se vocês sabem, mas quando Daniel falou sobre as 2.300 tardes e manhãs do começo da reconstrução dos muros de Jerusalém, que tinham sido destruídos por Nabucodonosor, o primeiro imperador que já existiu nesse planeta, que foi Babilônia, quando começou a contagem, que foi do ano 457 a.C., o povo de Israel só tinha 490 anos para continuarem sendo o povo de Deus nessa terra. O plano de Deus era que os adventistas do sétimo dia fossem o povo de Israel. Eles é que estariam fazendo um trabalho missionário, levando a mensagem a todo o mundo. Mas eles perderam, eles tinham 490 anos. E no 40º, 90º dia, quando eles mataram Estevão, eles deixam de ser o povo de Deus. E agora o povo de Deus é todo israelita espiritual, é todo aquele que acredita na volta de Jesus, prega a volta de Jesus e acredita naquilo que está escrito na sua palavra. Amém. Amém? Existem 10 grandes sinais que falam sobre a volta de Jesus, que nós vamos estudar agora. O primeiro está lá em 2 Pedro 3 e 4. 2 Pedro, lá no final da Bíblia. 2 Pedro. Segunda Pedro, três e 4. Diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, já estamos nesses últimos dias, virão escarnecedores, guardem essa palavra, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Da sua vinda, ou seja, da vinda de Jesus, né?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Escarnecedores. Pedro anunciou que as condições prevalecentes nos últimos dias seriam de descrença a respeito dos sinais da vida de Cristo. Sem dúvida, isso é uma verdadeira, para ser redundante, uma verdadeira verdade. Cada escarnecedor moderno é um sinal que se move e fala sobre a volta de Jesus. O cristão pode dizer categoricamente para esse escarnecedor: amigo, Pedro falou dessa predição a seu respeito. Você é um dos últimos sinais da volta de Jesus Cristo. Nós estamos vendo como o nome de Jesus Cristo está sendo escarnecido. Filmes, músicas, piadas, o próprio carnaval, né? Muito bem colocado pelo nosso ancião Israel. Vocês viram que no carnaval retrasado acho que foi, o que fizeram, né? Era Satanás puxando, né, a figura de Cristo pela Sapucaí. E por isso que eu não concordei que esse encontro fosse feito lá, né? Um templo de Satanás. Como o nosso irmão Wellington vai ver, Satanás, junto com seus anjos, eles são territorialistas, como disse o nosso irmão Marcelo, o nosso irmão Alex. Eles são territorialistas. Quando aquele é o lugar deles e acabou, né? Tanto é que existem templos aí que adoram Satanás. Certamente o Espírito de Deus não está ali, correto? Então, o que nós estamos vendo agora, de forma avassaladora, é o crescimento cada dia maior, falando da pessoa de Jesus Cristo. São os escarnecedores. Agora nas Olimpíadas, né, a Santa Ceia, né? Aquilo ali, então, irmãos, foi a abertura dos Jogos Olímpicos, né? Homens travestidos de mulheres, né? Chamando aquilo de errado, aquilo errado de certo e certo de errado. Uma outra coisa que está escrito na palavra de Deus: ai daquele que chama o certo de errado e o errado de certo. E o planeta, quase que na sua totalidade, é bem verdade que de repente é uma minoria, mas que tem uma voz muito forte, muito alta, porque as mídias estão aí propagando essas inverdades, mas cada um vai ter o dia de acertar as contas com Deus. Nós vemos também em Mateus 24, 6 e 7, o segundo sinal que fala sobre a volta de Jesus. Mateus capítulo 24, irmãos. Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Abramos nossas Bíblias. Mateus 24, 6 e 7. Posso ler? Diz assim: e certamente ouvireis falar de quê, irmãos? Guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ao fim, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Irmãos, o século XX testemunhou duas das maiores guerras da história, de 1914 a 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda, que foi de 1939 a 1945. Irmãos, mais de 70 milhões de pessoas morreram e ficaram feridas e desapareceram. O século XX foi o mais sangrento registrado na história do mundo. Mas isso acabou, Marcelo? Nós estamos vendo duas guerras em curso agora, nesse exato momento. Nós estamos vendo uma guerra que já dura 3 anos, que é da Rússia contra a Ucrânia, e nós estamos vendo agora, recentemente começado, o Israel contra o grupo Hamas, que agora já está o Hezbollah, que agora já está o Irã. O Irã já está. O Irã e também o Líbano. Líbano, né? Olha o que está acontecendo. E mais, aqueles que começam a guerra são os últimos a morrer. Civis estão morrendo, crianças estão morrendo. Verdade. E sabe quem é que está por trás de tudo isso, irmãos? Satanás e seus anjos. Satanás e seus anjos. Estudando dois dos ex-satanistas, que agora são adventistas. Um já morreu, Roger Murnau.
e Gabriel Estevão, diz que existem 3 categorias de anjos que trabalham para Satanás, para Lúcifer, que estão abaixo da hierarquia dele. São os amigos, os guerrilheiros e os opressores. Os amigos são aqueles que estão por trás do espiritismo, que estão nos centros, que estão nos centros espíritas, personificando pessoas que já morreram, transcrevendo as mensagens através de seus médiuns. São esses são os amigos que aparecem, como apareceu Samuel para Saul, quando ele foi ao encontro de uma pitonisa, aquela que fazia os espíritos aparecerem para conversar com ele. E Satanás se valeu disso e se passou na pessoa de Samuel, que já tinha morrido, para falar para ele que ele estava arriscado do livro do céu e que ele morreria. Ele já estava depressivo. Se vocês verem na Bíblia, como é que é o nome dele? Saul. Às vezes dá esse branco. Eu fico tanto, o Espírito Santo vai falando, calma, vai devagar, porque está vindo atrás. Então Saul, o primeiro rei de Israel, ele já estava depressivo quando ele foi conversar com a pitonisa. O Espírito Santo já tinha se retirado dele. Já! E aí ali o inimigo trabalhou na vida dele e ele saiu dali pior. Se vocês verem na história da Bíblia, quando ele sai dali, ele cai desmaiado. Precisou comer de novo, e no dia seguinte o que acontece? Ele se suicida. Então, nós vemos que esses anjos, eles são especialistas, e olha, preste atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos. Há 5.000 anos, quase 6.000 anos, Satanás e seus anjos estudam o ser humano, para ver as características que nós temos. Porque nós viemos de Sem, Cã ou Jafé. Não é isso? Sim. Não é isso? Sem Cã e Jafé. Depois do dilúvio, a população mundial cresceu através desses 3 filhos de quem? De Noé. Então, o inimigo sabe trabalhar as características de cada um. E devido ao tempo que o mundo tem, dependendo das regiões onde vivem, as características sempre vêm. Tanto é que quando a criança nasce, a gente tem sempre aquela ideia: eita, a cara do Marcelo, mas tem o gênio da mãe. É isso que a gente fala. Se nós que somos pobres mortais, temos a nossa mente obliterada por tantas coisas que a gente coloca aqui dentro, imagina os anjos que conhecem a história muito melhor porque eles viveram isso. Esses anjos que estão aí perturbando a nossa vida, eles viram Adão e Eva caírem, eles viram o dilúvio. Tanto é que Satanás tentou fugir do mundo achando que seria o fim dele. Patriarcas e profetas falam a respeito disso. Esse covarde criou tudo isso, como está criando toda essa dissolução que a gente está vendo na nossa sociedade. E é isso que Cristo quer, que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque quando a gente menos esperar, Cristo vem. E se nós não virmos Cristo vindo das nuvens dos céus e morremos amanhã, ou daqui a pouco, Jesus já voltou para nós. Sim ou não? Sim. Esse é o segundo sinal. Bem, a outra categoria de anjos não está aqui, mas eu sei que muitos queriam saber, já vou adiantar. A primeira, então, são dos amigos, são esses que se fazem passar. A minha filha, ela já, a minha filha mais velha, que fez 39 anos, eu já desde pequenininho contava essas histórias para ela, e elas então, eu vim de uma família espírita, né? Eu vim dessa família espírita, e ela estava lá em Nova Iguaçu, onde ela mora, num dia onde estava cinzento, trovejando e chovendo, ela entrou no quarto dela, e quando ela entrou no quarto dela, ela teve a visão de uma menina desse tamanho, de aproximadamente 1 ano, com aquela cor de morto, aquela cor opaca, né? Olhando para ela e balançando o vestidinho, olhando para ela, só que ela foi orientada pelo pai. E ela disse: saia em nome de Jesus da minha casa agora, porque eu sei quem está por trás disso. De 10, 9 morreria. Sim, verdade. Não é verdade? E ela então falou e sumiu e nunca mais apareceu. Então, irmão, a gente já sabe quem está por trás de tudo isso. A nossa guerra é contra a carne? Sim ou não? Não. É contra quem? Contra o Espírito. E eles fazem isso, e a vantagem que eles têm é que a gente não vê, não enxerga eles. E eles têm poderes sobrenaturais. A segunda categoria são os guerrilheiros, são esses que estão por trás das guerras. Coloca país contra país, nação contra nação, reino contra reino, pessoas e contra pessoas, pai contra mãe, pai contra filho, filho contra pai, e vai por aí. Eles são categóricos nisso, né? Levando guerra, dissoluções.
E olha, rumores de guerra nós vemos sempre. E como o próprio Marcelo disse, a guerra não está só entre países. Como eu já disse, estão nos lares, estão entre essas facções que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro. É tanta facção que a gente nem sabe mais qual o nome que dá. Verdade. Né? Agora é facção vermelho-roxo. Daqui a pouco é terceiro comando, unido ao quarto comando. E aí? Acho que nem eles sabem do que eles fazem. Porque o diabo está brincando com a raça humana. O diabo está brincando com o ser humano. A terceira categoria é a pior de todas. E a própria Bíblia diz, em Apocalipse, que Deus não permite que alguns deles participem. Mas quando os quatro ventos forem soltos, a gente vai estudar Apocalipse aqui com o nosso irmão Marcelo. Amém. Quando os quatro ventos, que nesse caso em Apocalipse ventos são guerras, quando as guerras forem permitidas por Deus, eles vão vir. E eles vão fazer uma verdadeira arruaça. Esses são os anjos opressores. Eles são terríveis. Têm poderes inimagináveis. Tanto é que Deus não deixa que alguns deles atuem. Porque senão eles destroem tudo. Mas alguns deles atuam através das doenças. São eles que implantam as doenças. Existe aqui no nosso planeta um lugar onde cientistas, satanistas, criam epidemias, que a gente viu como nós vimos aí a pandemia, que foi o Covid. Mas temos outras, e a gente vai avançar nisso. Então eu estou falando isso tudo para vocês, irmãos, para que os irmãos comecem a entender que o lado de lá é um lado perigoso, um lado mau e vil, e que se a gente não permitir, tem influência sobre a nossa vida. Tem influência sobre a nossa vida. Ney, a esposa do meu primo Paulo, ela foi assaltada vindo do trabalho para casa, e ela tinha entregue tudo pro rapaz, e o rapaz ainda queria mais. Ela percebeu que ele queria tirar a vida dela, porque ela já tinha entregue tudo. Ela falou, em nome de Jesus, me deixa ir embora. Falou que ele deu assim, e aí recobrou a consciência e foi embora. O diabo está por trás. Por isso que eu falei, irmãos, cuidem dos 5 sentidos que nós temos: tato, visão, paladar, audição e olfato. Cuidem daquilo que vocês veem, cuidem daquilo que vocês ouvem, cuidem daquilo que vocês comem. Pela visão e pela audição, o inimigo tem acesso à nossa mente. Então, se a gente começa a permitir que sorrateiramente ele vai entrando na nossa mente, ele domina o nosso corpo, como aconteceu com esse jovem. Ele estava completamente dominado. E quando ela chamou o nome de Jesus Cristo, porque é um nome no satanismo, um nome que não se pode falar, é Jesus Cristo. Falou o nome de Jesus Cristo, eles ficam aborrecidos, eles saem. Então, quando estiver em casa, bota no celular, usa o celular para o bem também, coloca músicas evangélicas, músicas que falem o nome de Jesus baixinho. Pode colocar baixinho, você vai ver se ele vai ficar na sua casa. Ele não gosta. Amém. Terceiro sinal, Mateus 24, verso 7. Mateus 24, verso 7. Mateus 24, verso 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá o que, irmãos? fomes E terremotos em vários lugares. Vamos nos ater aqui à fome. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Os últimos 100 anos testemunharam 4 das maiores fomes de toda a história do mundo. Primeiro, Rússia, 1921 e 1933. China, 1928 até 1930. Não teve hiato, foi direto. Bangladesh, 1943 a 1944. Estima-se, irmãos, que mais de 20 milhões de pessoas morreram de fome. Diz a ONU, é a ONU? Que a cada 3 segundos morre uma criança de fome no planeta. Irmãos, alguém aqui já passou fome? Levanta a mão. A minha mão está erguida. Eu passei fome. E eu sei o que é passar fome. Se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, você troca a sua primogenitura por um prato de lentilha.
Fome. A fome dói, a fome mata, mas antes dela matar, ela vai acabando com o ser humano vagarosamente. É terrível a fome, terrível, irmãos, Imagina. terrível. E eu já passei, e eu posso dizer com toda certeza, nunca permita que alguém passe fome do seu lado. Amém. Nunca permita. Assim 20 seja. milhões de pessoas morreram só nessa época. Quarto sinal, ainda em Mateus 24, verso 7, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Também fala sobre, aqui não falou, sobre aqui, porquanto se levantará, então assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Não, fala sobre também, a passagem está errada, fala sobre pestes e fomes em vários lugares. Peste. O século passado, acha a passagem aí, por favor. A peste são doenças. O século passado testemunhou também uma das maiores pestilências de toda a história humana. A gripe espanhola. Quem já ouviu falar sobre essa doença? Gripe espanhola. A gripe espanhola aconteceu em 1918, irmãos, e estima-se que 21 milhões de pessoas morreram por causa disso. Eu li que lá na Europa as pessoas morriam e eram jogadas assim, na rua, nas valas, na rua. Imagina que essa rua cheia de corpos. Aí ia passando uma pessoa com uma carroça, um homem com uma carroça, e colocava as pessoas em cima da carroça. Isso também aconteceu com a peste negra. Alguém já ouviu falar na peste negra aqui também? A peste negra originou-se lá na China e vinha nas embarcações através das especiarias, e eram pulgas que mordiam os ratos. E essas pulgas, que naquela época não tinha muita higiene lá na Europa, essas pulgas picavam as pessoas e elas pegavam essa doença. Também fez uma verdadeira strike, muitas pessoas morreram. Irmãos, olha, quem bate palma por todas essas mortes é Satanás, porque ele sabe que quanto mais seres humanos ele matar, menos ele vai pagar quando Jesus vier. Porque ele vai pagar pelas tentações que jogou em toda a raça humana. Agora, pelos pecados daqueles que morrerem perdidos, ele não vai pagar não. A pessoa é que vai morrer para sempre. Agora, todos aqueles que estiverem salvos, ele vai pagar pelas tentações e vai pagar pelos pecados que esses salvos cometeram. Porque o que é o salário do pecado? A morte. A morte, ele vai pagar por isso. Por isso que ele tem muitas pessoas lá fora na mão dele, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. A maior parte da população mundial está na mão dele, mas eles querem tirar a gente daqui, porque a gente daqui está buscando o quê? A salvação. Por isso que ele nos atazana, ele vem em cima da gente, permitido por Deus, mas Deus conhece cada filho seu. Ele conhece se você tem condições de resistir àquela tentação ou não. Lembra de Jó? Deus permitiu porque sabia que Jó conseguiria suportar o que ele suportou, que cada um de nós aqui não tem condição de suportar não. Verdade. O Espírito de Profecia diz que nós não vamos passar pelo que Jó passou, sabe por quê? Não temos condições. Mas ele sabe, Deus sabe. E as tentações, quando Deus permite, é para nos fortalecer ou para nos derrubar? Fortalecer. É ali que vem a prova de você mostrar que aconteça o que acontecer, haja o que houver, você não vai deixar as fileiras de Jesus Cristo. Amém. Quinta. Em Ney, Lucas 21:11, né? 21:11. Lucas, lê para mim em alto, em bom som. Lucas 21:11, fala aí, Marcelo. O verso 10, né? Nação se levantará contra nação e reino contra reino, que é o que você leu. Haverá grandes sinais e terremotos, epidemias e fome em vários lugares, e coisas espantosas tão grandes, sinais vindo dos céus. Amém, obrigado. Epidemias, quinto sinal. Agora sim, Mateus 24:7 diz assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos. Irmãos, o último século ainda testemunhou dois dos maiores terremotos da história. 1920, na China, 180 mil pessoas morreram. Japão, 1923,
o total de 1.500.000 feridos, dos quais 200.000 morreram. O terremoto no Japão foi descrito na ocasião como a maior catástrofe desde o dilúvio. Olha. Sexto sinal, 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 3, diz assim, presta atenção, vê se isso não está acontecendo agora. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos ou não estamos vivendo tempos difíceis, irmãos? Muito. Pois homens serão egoístas. Quando fala homens aqui é no sentido científico, homem e mulher. Homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos são aqueles orgulhosos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis são aqueles que não perdoam, não tem perdão, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Acabou? Não. Vamos lá, vamos seguir. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amigos de Deus. A despeito dos equipamentos que nós temos hoje, engenhosos e caros, para combater o crime, a violência, o assassinato, o roubo, o estupro estão aumentando em proporções alarmantes. Os governos podem restringir, mas não eliminar o problema. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A minha esposa é formada em economia. E num dado momento dos períodos que ela estava estudando, Sim. o professor dela disse a seguinte coisa: pasmem, irmãos, 30% da economia mundial está na mão do tráfico de drogas. 30%. 30% mundial. Digamos que o PIB de todo o planeta, eu vou dar um número aqui fictício, seja 5 trilhões de dólares, que aí trocando em reais, 5 vezes 5, 25, vai por aí afora. 5 trilhões de dólares esteja nas mãos do tráfico de drogas. É muita coisa. É muito dinheiro. E aí ele continua a frase dele: se hoje todos os governos do mundo, exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, bombeiro, polícia municipal, polícia florestal, polícia federal rodoviária, se todos eles se unissem de todos os países para acabar com o tráfico de drogas no mundo, milhões e milhões de pessoas morreriam de fome. É triste ouvir isso, não é? Nesse mundo não tem jeito. No mundo vindouro, onde Jesus vai reinar, isso tudo vai acabar. Amém. Mas é essa a grande realidade, infeliz realidade que nós vemos. Inclusive no nosso estado, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos o quê? Cercados. Ali a Praça Seca era um lugar valoroso, sabia? Valoroso. A renda per capita ali era boa. Na Rua Baronesa, na Rua Barão, tem uma casa lá que é simplesmente, Israel, um palácio, piscina, e tinha casa para hóspedes, para os visitantes, tinha um casarão, ainda está lá, um casarão. Hoje, se naquela época, essa casa, na época antiga, hoje estaria valendo
algo em torno de 5 a 7 milhões. Hoje, ninguém quer dar 300 mil para comprar. Imagina. Porque a boca de fumo é na porta da casa. E é isso que está acontecendo. E nós não podemos ficar vendo tudo isso e dizendo, isso é assim mesmo. Irmãos, não. Nós temos que cada dia mais orar. Orar pelo nosso vizinho, orar pelos nossos parentes que estão longe do Senhor e começar a trabalhar como missionário, se é que a gente não trabalha. A gente tem que trabalhar como missionário. É orando, é mandando folheto, é mandando mensagens através do celular, porque todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como o quê? Missionário. E temos que ser. Afinal de contas, Deus levantou esse povo para levar e propagar a mensagem aos 4 cantos desse mundo. Amém. Norte, sul, leste e oeste. 7º sinal, Lucas, de 20, 21 e depois 25. Lucas 21. Versículo 25. Lucas 21, 25 e 26. 21, 25 e 26 diz assim, olha. Amém? Amém. Preste atenção, hein? Haverá sinais aonde, irmãos? No sol, Na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que o quê? desmaiarão. Olha, para o homem desmaiar, porque o negócio vai ser terrível, né? Homens desmaiarão de quê? Terror Pela expectativa das coisas que sobrevirão o quê? ao mundo, Pois os poderes dos céus serão abalados. Irmãos, o que nós estamos vendo agora não é nada do que ainda vem pela frente. Para dizer que homens vão desmaiar, é porque a coisa realmente é extremamente terrível. Nós não estamos vendo nada. Eu vou abrir um parênteses para fazer um comunicado, para fazer o que está acontecendo. Eu não sei se a maioria de vocês não deve estar acompanhando, mas estourou um escândalo lá nos Estados Unidos de um rapper muito conhecido, Didi. Ele foi preso. Didi, o nome dele é com Y, é um rapper. E ali eles estão puxando a linha e está vindo um monte de podridão. Para mim, eu não tenho a menor dúvida de que eles são satanistas. Com certeza são satanistas. E onde eles estão? No mundo do entretenimento, músicas e filme, em Hollywood. E a gente sabe que não vem boa coisa de lá. Vários dos artistas que nós conhecemos estão envolvidos em orgias, estupros de crianças, assassinatos de crianças e assassinatos de muitos daqueles que nós conhecemos. E um deles, Michael Jackson, já está sendo levantado de que ele foi assassinado por esse grupo porque ele comprou uma indústria de música, Michael Jackson comprou, e ele já estava falando para sua irmã e jogando entre linhas de que ele estava sendo perseguido, que ele tinha medo de morrer assassinado. E ele foi assassinado. Ele estava em sã consciência muito bem. Aquele médico dizem que ele ganhou muito, não foi pouco, muito dinheiro para fazer o que ele fez. Então, irmãos, vocês vejam, o que a Bíblia diz? Que tudo ficaria encoberto, que não viria à tona? Sim ou não? Sim. Não. A Bíblia diz que tudo viria o quê? E Deus está permitindo que isso tudo esteja acontecendo para que nós abramos os nossos olhos e encaremos o cristianismo de forma muito séria. Muito séria. Nós não temos tempo a perder. A gente não sai daqui e deixa de ser adventista. A gente não sai daqui e deixa de ser cristão. Nós temos que ser todo dia, orar sem cessar, ler a palavra, estudar, ver o que está acontecendo no mundo social, no mundo financeiro. Né? A gente tem que estar vendo o que está acontecendo. Ou essas queimadas não nos preocupam? Não deve nos preocupar, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Agora a gente tem que usar isso para começar a mostrar e dizer que Jesus está voltando. Amém. O diabo não está brincando. Ele não dorme. Diuturnamente ele quer nos destruir, quer nos abalar, quer nos levar à depressão. Não vamos permitir isso. Jesus é o grande comandante desse exército. Não vamos nos entregar, irmãos. Amém. Não vamos perder tempo com esse mundo, porque esse mundo não tem nada a nos alimentar.
Espiritualmente não. Agora a carne tem. E nós temos duas naturezas dentro de nós, a carnal e a espiritual. Aquela que você alimentar mais é a que vai sobreviver. E aquela que você alimentar menos é a que vai morrer. Uma das duas tem que morrer de inanição. E qual é que tem que morrer de inanição no nosso caso? A carnal ou a espiritual? Carnal. Carnal. Então cuida daquilo que você come, cuida daquilo que você vê. Não perde tempo. Eu estou falando isso para vocês, mas para mim também. Não perde tempo com isso, se isso não for te trazer benefícios espirituais. Não perca tempo. Porque se você já não percebeu, quando você entra para ver um vídeo atrás do outro, você fica 45 minutos, uma hora. Mas não fica 15 minutos lendo a Bíblia. O diabo está trabalhando por todos os meios que ele pode para nos destruir, irmãos. Cuidem. Hein, Ney, a gente acha que o grande conflito não é nada. Você vê nas Olimpíadas, né? Fizeram a Santa Ceia lá com drag queens. Agora, quem nas Olimpíadas quis exaltar o nome de Jesus Cristo foi rechaçado. Então você vê que tem uma guerra espiritual. E nos filmes a mesma coisa. Você vê, quem lá fez o filme de Jesus Cristo, como aquele ator que fez Paixão de Cristo, foi deixado de fora, como Mel Gibson e outros. Então você vê que tem uma guerra espiritual, por mais que as pessoas acham que não tem. É o que você está falando. O inimigo trabalha para propagar o nome. E o que Deus faz para nos alertar? Deus faz o que Ele está fazendo agora, usando um pobre, irreles, pecador, imbuído pelo Espírito Santo, para falar para essa igreja coisas que tem alguma coisa a ver com a pregação de hoje. Amém. Mas não está no Espírito. Oitavo sinal, estou gritando muito? Não, tá bom. Tem que ter alguns aí que estão ouvindo, tem que dar aqui. Tá. Já estamos terminando. Tá uma benção. Oitavo sinal. Não, nós não falamos, eu não falei a respeito. Lucas 21, 25 e 26, nós já lemos? Isso. Bem, desde a invenção da bomba nuclear, nosso sonho de paz e segurança se transformou em terrível pesadelo. Não é? Quando o grande conhecimento que os seres humanos adquiriram deveria ser para lhes garantir segurança, ela não veio. E olha que Deus nos dá paz, o mundo não dá paz. Para a gente ter paz no mundo, a gente tem que comprar, sim ou não? Sim. Para eu ter paz, para andar com o meu carro, e se ele for roubado, eu ter ele de volta, pelo menos o dinheiro, eu tenho o quê? Eu tenho que pagar. Seguro. Para eu ter segurança na minha casa, agora já ouviram essa tal de Verisuri? Verisuri? Já ouvi falar. Você paga, aí pode sair, aí se alguém invadir a sua casa, eles vão detectar e soltam uma fumaça que começa a encher a sua casa e os bandidos vão ter que ficar procurando as coisas e ao mesmo tempo liga para a polícia. Olha. Se a gente liga para a polícia e ele para nos atender demora, como é que a Verisuri consegue ligar e os caras bem rapidinho? Dinheiro. Então a segurança e a paz que você quer, você tem que pagar. Mas Cristo mesmo diz: a minha paz eu vos dou. E não a que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá não é paz. A paz que Deus nos dá é que mesmo em todas as provações que nós passamos, Jesus está nos trazendo paz. Amém. Porque Ele está dizendo para essa igreja nessa manhã: não esperem nada desse mundo. O mundo que eu vou dar para vocês é muito melhor do que vocês estão vendo agora. Aliás, não tem nem comparação. Se vocês vierem até morrer agora, foi porque eu permiti, para que quando vocês ressurgirem, vocês ressurjam num mundo completamente diferente. Amém. Essa é a paz que Cristo nos dá. O oitavo sinal, Mateus 24, de 37 a 39. Mateus 24, de 37 a 39. Diz assim. Amém? Amém. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o quê? O dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos,
nos dias de Noé, só para vocês poderem entender, leiam Patriarcas e Profetas, que vocês vão ver. Os homens, eles tinham quantos metros de altura? Na faixa de quase 4. Eles vieram da primeira geração de Adão. Adão tinha 4 metros de altura e pesava meia tonelada. Os seus filhos vieram nessa proporção, todos eles grandes. Por isso que alguns historiadores, arqueólogos cristãos, eles acreditam que um dos graves problemas que os antediluvianos faziam naquela época era cruzar um animal com o outro, como a gente tem hoje aí, o pitbull. O pitbull não foi um animal criado por Deus, foi um homem que fez uma mistura de um animal violento. Você vê, ele não respeita nem o dono, e quando ele parte para cima e fecha a boca, não sai mais. Então acredita-se, esses arqueólogos cristãos acreditam que os dinossauros, eles vieram de cruzamentos de animais, coisa que Deus não permite. E como para a gente, os animais, como a gente vê nas arcadas, nos ossos que nós vemos, eles eram grandes, para nós eles eram grandes, mas para os homens que tinham 4 metros de altura não era tão grande assim. Por exemplo, a gente acha o elefante grande, mas tem dinossauros que eram maiores. Por quê? É dentro da proporção da nossa altura. Mas imagine Adão do lado de um elefante. Esse animal seria tão grande assim? Não. Ele seria maior do que um elefante, um homem de 4 metros de altura. Então acredita-se que essa união, esse foi um dos pecados que os antediluvianos cometeram, entendeu? E mais, foi por isso que Deus não permitiu que esses animais entrassem na arca, porque não foram animais criados por Deus. Por Deus. Eu já li isso há algum tempo atrás, mas pesquisem, e se eu estiver errado, falem. O kiwi não foi uma fruta criada por Deus. O kiwi é a união do caqui com a banana. Quem fez isso foram os japoneses. Procurem, se vocês cortarem o kiwi, tem aquelas carocinhas da banana. Procurem, eu acho que eu tenho quase certeza. Então o homem tem. Lembra daquela. Da ovelha Dolly? Obrigado. Esses dois aqui, maravilhoso. Deus é poderoso. Obrigado, Senhor. Ovelha Dolly. Quem foi que fez a ovelha Dolly? Foi o homem aonde? No laboratório. Outra coisa que os antediluvianos faziam. Oi? Morreu, né? Então o homem, quando ele cismava com a mulher do outro, naquela época, olhava e falava: meu irmão, quero tua mulher. Que negócio é esse? Ele batia, tomava a mulher, tomava a casa e acabou. O que a gente está vendo hoje aí? Pelo menos ainda não chegou aqui, mas o que a gente está vendo nas comunidades? Pode sair fora o senhor, pode sair, se quiser pode levar a geladeira, fogão, mas essa casa agora é nossa, acabou. E assim, e isso vai aumentar cada vez mais, irmãos, cada vez mais. E era isso que acontecia no dilúvio. E sabe o que aconteceu no dilúvio? Noé estava fazendo uma arca nas dimensões que Deus, lá nos Estados Unidos, tem uma arca agora feita pelos americanos, igual essa, que virou agora local museu que você paga para ver. Os americanos sabem ganhar dinheiro. Lá no Texas tem um buraco feito por um meteorito. Um meteoro que caiu, um buraco grande, mas muito grande. O pessoal vai lá e paga $10 para ver buraco. E muita gente vai. Ver buraco. Os caras ganham dinheiro. Sabe do que o americano vive? De patentes. Os maiores e remédios mais poderosos estão lá. Porque nós vivemos aqui do turismo, da plantação, eles vivem disso lá. Mas eles sabem ganhar dinheiro. Eu trabalhei em 2 empresas americanas. Os caras sabem ganhar dinheiro. Né? E aí, o que acontece? Ele fez as dimensões, a arca foi feita as dimensões de forma que Noé não tinha condições de fechar a arca. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Deus sabia que Noé, com um coração tão bom, quando as pessoas começassem a bater lá: Noé, abre a porta, agora eu quero entrar. Noé, eu quero entrar. Noé, eu quero entrar. Noé ia abrir. Só que quem fechou a arca foi um anjo. E pasme, a Bíblia diz que os antediluvianos viram uma luz descer, fechar a arca e subir. E nem assim eles acreditaram. Eles viram macaco, macho com macaco fêmea, o leão com a leoa, o elefante com a elefoa,
E eu vou parar aqui porque eu não sei o nome dos outros. Mas indo assim, em fila indiana, irmãos. Eles viram aquilo e nem isso chamou a atenção deles. E sabe o que aconteceu? A arca fechou. Tantos animais. Os filhotes, né? Olha aí, não sabia disso não, tá vendo? Tá vendo aí? Os filhotes, que eles iam crescer durante um ano, né? Que ficou as águas, só para baixar as águas foi um ano. 40 dias chovendo, só para baixar as águas foi um ano. E eles entraram. E o que os especialistas falam, Ney, que depois veio as ramificações, né? Um exemplo, não entrou todas as raças de cachorro, assim como também não entrou todos os povos, porque eram só o quê? Os 3 filhos de quem? E hoje em dia nós temos japonês, chinês, nós temos todas essas gerações. Então depois foi diversificando. Por exemplo, o branco conseguiria viver na África com o sol que tem? Não, porque o negro não consegue suportar e acumula calor. Sim. Né? Acumula calor no seu corpo. Então, irmãos, a arca fechou e não aconteceu nada. Durante 7 dias, a arca ficou lá, e aí, e mais, muitos daqueles que se perderam trabalharam na construção da arca, ganharam salário para fazer a arca. Isso quer dizer o seguinte: muitos que estão aqui nessa igreja vão morrer para a eternidade porque não encararam o cristianismo de forma correta, de forma verdadeira, de se entregar realmente. Vão passar por aqui, vão até aprender, mas não vão permitir com que Cristo entre na sua vida, porque foi isso que aconteceu com Judas. Andou com Cristo durante 3 anos, mas Cristo nunca fez parte da sua vida. E é assim, tem pessoas que vão ficar 50 anos aqui, mas Cristo nunca vai fazer parte. Sabe por quê? Só viagem para programações, pregação, encontro, viajar. O pastor Rodrigo, o doutor Rodrigo Silva vai pregar lá em Madureira, sai todo mundo daqui e vai para lá. Por causa de quê? Por causa da pregação? Não. Por causa do Rodrigo Silva. Pastor Bulhão vai lá em Vila Valqueire. Aí vai esvaziar aqui, por quê? Porque é o pastor Bulhão. Vai todo mundo atrás da mensagem, a mensagem vai entrar aqui e vai sair aqui, vai até chorar. Arautos do Rei, imagina. Vai até chorar. Mas chegou em casa, vamos comer, vamos beber, vamos continuar a vida. Irmãos, cristianismo é coisa séria. E é isso que a gente tem que pensar. Amém. E aí, depois de 7, aí o pessoal lá fora, ô Noé, tá maluco, Noé? Seu louco, como é que deve estar o cheiro aí dentro, hein? Verdade. Deve ser difícil, hein? Seu louco, abre, sai daí, você tá maluco? Que vai chover, nunca choveu e vai chover agora. Você tá doido, Noé? E aí ficavam cercando a arca, né? Andando de lado para o outro. Ô Noé, e jogavam. Ô Noé, sai daí, deve estar bravo aí dentro, né? Passou uma semana, começou a vir aquele vento, nuvens negras começaram a chegar, coisa que eles nunca viram, eles começaram a ficar assustados. Os animais perceberam que alguma coisa estava diferente, começaram a se correr de um lado para o outro, e aí a coisa foi ficando cada vez mais preta, e aí começou a cair os primeiros pingos, as mães começaram a se desesperar, vendo que a coisa realmente estava difícil, e a chuva começou, a pressão era tão grande. Irmãos, lá na atmosfera tinha água, lá no firmamento. Essa água era justamente para quando o sol batia, manter o nosso planeta num clima ameno, um clima nem calor, nem frio, mais parecido com, qual é aquela estação, verão, outono, com o outono. O outono, você já viu as tardes de outono, como é coisa linda? Agradável. Então assim, agradável, aquele fresquinho, era assim mais ou menos como era o planeta. Só que as águas lá de cima, quando Deus disse acabou a chance, a água desceu, e a pressão atmosférica era tão grande que ela vinha de cima para baixo e arrebentava do solo, lá debaixo do solo, arrebentava a água, jogava pedras para o alto, para o outro, e o desespero, e as mães pegando seus filhos e atando seus filhos aos animais, porque sabiam que os animais iam procurar os lugares mais altos. Irmãos, foi terrível. Pessoa aí, a água começou a subir, a arca começou a boiar, as pessoas ainda batendo, se agarrando no casco da embarcação, e aí vinha árvores e batiam nelas e levavam e sepultaram elas.
Por isso que a Bíblia diz, olha, vai ser igual nos dias de Noé. A gente vai estar pregando, a pregação vai entrar por um lado e vai sair para o outro. A gente vai estar levando a mensagem lá fora para o mundo, a mensagem vai entrar por um lado e vai sair por outro. Poucos vão aceitar. E muitos dos que estão aqui vão sair. Ou agarra-se em Cristo agora, ou vai ter que se agarrar no casco da arca, mas vai para o fundo. Foi terrível, irmão. E quando as águas baixaram, depois de um ano, corpos, o Espírito de profecia diz, corpos estavam espalhados por toda a superfície da terra, aquele cheiro de podre começando a aumentar, e isso faria mal a Adão e os seus filhos, a Noé e os seus filhos. O que Deus fez? Levanta um vento e joga os corpos para o mar, que hoje nós conhecemos como o petróleo. O petróleo é a união de corpos humanos, animais e plantas. Ney, uma coisa também que seria bom ressaltar, que seria como nos dias de Noé, porque o tempo da graça vai terminar assim como terminou para eles. Quando a porta se fechar, eles vão continuar fazendo a sua vida, vivendo normalmente, mas já estão perdidos, só esperando a condenação. E é o que vai acontecer, quando a porta se fechar, o mundo vai continuar do jeito que está. Quem está salvo? Eles ainda viveram 7 dias antes de cair as águas, né? Quem e o está ser perdido? humano Está perdido. é triste. Último sinal, Mateus 24:14. Mateus 24:14. Eu vou ler aqui para liberar vocês para o almoço. Vai ser aqui, Marcelo, o almoço? Alguns vão ficar, nem todos vão não. ficar, né? Olha, aqueles que puderem, não deixem de vir 4 horas da tarde. Vai ser o culto de ação de graça ao nosso Deus pelo que Ele fez pelo Tiago. Amém. 14. Diz assim, 24:14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então, o mundo não vai acabar, Jesus não vai voltar por causa de terremotos, por causa de maremotos, por causa de peste, por causa de doença, por causa de fome, por causa de assassinato, por causa da violência que se aumenta. Não! Não! Jesus vai voltar quando este Evangelho, este que está aqui na Bíblia, for pregado a toda tribo, língua, povo e nação. Amém. E quando eu falo este no pronome demonstrativo, é isso? É isso, certeza. Quando eu falo este, é o que está aqui nessa Bíblia, não é o que pastor fala, não. Entendeu? Pastores por aí que enganam as pessoas. 2 grandes erros que eles enganam as pessoas, e que a maioria das igrejas estão acreditando. Acreditar que existe vida depois da morte. Não existe. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E os espíritas que pregam que existe reencarnação, como eu acreditava, não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Não existe espíritos que andem por aí. Não existe Exu Caveira. Não existe Maria Mulambo. Não existe Zé Pilantra, Zé Pilintra. Não existe nada disso. São anjos que estão por trás de tudo isso, fazendo com que as pessoas acreditem que ele é o pai da mentira. Não existe isso. E eu acreditava que existia. Não existe preto velho nada. Como é que preto velho pode estar em todos os terreiros, todos os sábados? Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Verdade. Ninguém mais. Isso são anjos que se personificam e ficam lá, Xuxê. Que Xuxê? Eu estou falando porque eu vivi isso. Xuxê vai ter uma namorada muito bonita, meu cavalo. Lá você é tratado como um cavalo, aqui você é tratado como filho. Amém. Abram os seus olhos e preguem isso lá fora, não tenha medo não. Porque se a gente não comprar briga com as trevas, eles vão continuar ganhando, e a gente tem que tirar, despovoar as trevas para trazer os filhos para a luz, para povoar o céu. E só tem esse jeito, falando a verdade. E um outro erro também, irmãos, o 4º mandamento foi tirado da lei de Deus pelo próprio Lúcifer, porque o 4º mandamento é o único dos mandamentos que identifica o autor da lei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Esse dia dele não é meu. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o forasteiro que estiver dentro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Aí você vai lá em Gênesis e está escrito lá: houve tarde de manhã no primeiro dia, houve tarde de manhã no segundo dia, houve tarde de manhã no terceiro dia. O autor desse mandamento, dos 10 mandamentos, é o Criador do planeta Terra. Agora sim. E o diabo tira e coloca o domingo.
Vocês sabem o que significa a palavra domingo? Sunday, né? Dia do sol. Quem trouxe isso para dentro do cristianismo foi um cara que era mitraísta. Paganismo. Ele veio do paganismo. Se fingiu cristão, porque o cristianismo crescia cada vez mais, se fingiu ser cristão e trouxe essa mentira. Então são duas mentiras, que a guarda do dia é o domingo. Não é. A guarda do dia é o sábado. E o sábado, ele é tão importante, mas tão importante, que ele é o único dos 10 mandamentos que vai perdurar por toda a eternidade. Querem ver? Abre lá em Isaías 66. E é santificado e abençoado. Isso aí. Isaías 66. Versos 22 e 23. Está sentado? Continua. Olha o que a Bíblia diz. Porque, aqui é Deus falando, porque como novos céus e nova terra que hei de fazer, está no futuro, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há, no futuro, de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 23 agora. E será que de uma lua, de uma festa de uma lua nova a outra, ou seja, de um mês a outro, e de um sábado a outro, virá toda a carne, nós, adorar perante a mim. Diz quem? Diz o Senhor. Senhor. Dos 10 mandamentos, o único que será eterno será o sábado. Por quê? Porque Deus criou esse planeta num dia que Ele criou e terminou a sua obra no sábado. Num determinado tempo da eternidade, Ele olhou para o planeta, que era uma bola d'água, e disse entre os três: vamos criar vida naquele lugar. Vamos criar. Ok, vamos criar. E aí, ou haja luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. E todo mundo pensa que essa luz é a luz do sol, e não é, porque o sol foi criado no 4º dia, então não é a luz. Verdade. Ou seja, ele disse assim: a minha glória esteja nesse lugar agora, a luz de Deus está aqui. Pode, a lua, o sol pode mudar a sua luz, mas nós não vamos ficar sem enxergar, porque a glória de Deus está aqui e há de perdurar para sempre. Então ele disse, os 10 mandamentos, o 4º mandamento é o maior mandamento da lei de Deus, em palavras. Se você tirar o 4º mandamento, você tira o autor da lei e tira o significado dela. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, eles dizem que eles têm o poder, porque eles são substitutos de Deus aqui na terra, para mudar as leis. E tira o 4º mandamento e coloca guardar os domingos e festas. Eu estou falando que eu também estudei catecismo. Domingos e festas. E você tira a essência. Mas olha, Jesus mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma prova de amor que ele pede, não é? Você me ama, Marcelo? Sim. Guarda os mandamentos. Mas se não é difícil, eu sei. Mas sem mim, nada podeis fazer. Não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa. Então são essas duas mentiras que eles contam lá fora, que existe vida depois da morte. Ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, ou vai para o céu quando morre, ou vai para a glória, ou então encarna e desencarna, encarna e desencarna, encarna e desencarna. Mentira! E o dia de guarda é o sábado. O sábado é o dia de guarda. Ah, mas eu não perdi meu emprego. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu perdi meu emprego. E eu estou desempregado agora? Não. Nunca mais tive problema com o sábado. Sabe por quê? Ou eu acredito em Deus, eu desisto, Marcelo. Ou para o mundo, né? Desisto. Mas eu saí para um emprego melhor, que Deus me deu um emprego melhor, que Deus me deu um emprego melhor, que Deus me deu um emprego melhor, e eu já estou aposentado praticamente e Amém. nunca tive problema com o sábado. Sabe por quê? Sobre o pouco você foi fiel. Sobre o muito te colocarei. E você pensa que o diabo para? Não para, não. Ele está, mas agora eu já percebo. Deus fala: está vindo por aqui pela esquerda. Então protege aí, Deus. Mas eu não tenho medo, a gente não tem que ter medo. Amém. Então, irmãos, o Evangelho está sendo espalhado. A Igreja Adventista faltam 19 ou 18 países para nós entrarmos como instituição, mas a gente já está entrando em países comunistas, através de rádio, televisão, celular. A mensagem está sendo pregada. Missionários. Os missionários infiltrados. Teve gente que já morreu na África, adventistas que morreram na África, levando a mensagem, mas nós estamos trabalhando. Quando todo mundo souber que existe um Deus
que não é Buda, não é Maomé, e nem esses santos que existem por aí, que existe um Deus que morreu por nós, quando todo mundo souber, não tem desculpa, aí sim virá o fim. E Amém. aí, a gente vai estudar Apocalipse, vocês vão ver o que vai acontecer nesse planeta, que a maioria das pessoas que estão no samba hoje, estão nos pagodes, estão comendo churrasco, estão lá na feijoada, que bebe igual um condenado, aparece um câncer, não sabe qual é o problema, e que eu vou sair para ir para o shopping agora, já tem 10 sapatos, mas quer comprar mais 10, quem faz muito isso é mulher, né? Ou gente para comprar sapato eu ando com meu sapato, esse sapatinho, só vem para a igreja, um tênisinho, outro, eu tinha um outro, mas meu filho já tomou, tá mesmo tamanho de pé, daqui a pouco eu vou perder, vou ficar com os dedos, está mudando as coisas. Então, não, a gente está fazendo o quê? Estamos aqui agora, adorando o nosso Deus. Amém. Ele está me usando para falar com vocês, Verdade. e falar comigo também. Nós precisamos ser assim, unidos todo dia, né? É uma igreja unida, Vai longe. não. Uma igreja unida, irmãos. Satanás e suas hostes não tem poder. Amém. Não tem poder. Então uma igreja que é unida, né, irmã Terezinha? Uma igreja que não tem fofoca, né? Que não fala um do outro. A irmã ela não pinta esse cabelo. Ela fala assim, não pinta esse cabelo para ficar mais nova, mas a irmã está bonita assim, cresce. Por que eu vou falar do cabelo da irmã se nem cabelo eu tenho? Não é não? Então para que eu vou ficar vendo defeito no irmão e na irmã? Eu tenho que orar por ele, por ela, porque quando chegar lá, todo mundo vai ter cabelo até eu também. Amém. Então tudo vai ser bom. E uma igreja unida atrai outras pessoas para vir para cá também. Então, irmãos, vamos ler Lucas 21, 28 e 32, a gente vai ficar aqui, Lucas 21, de 28 a 32. Lucas 21. De 28 a 32 diz assim, irmãos, vou ler aqui rapidinho. 28 a 32. Ora, preste atenção agora, hein? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, ou seja, todos esses sinais que nós estamos vendo, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção Se aproxima. ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira em todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, irmãos, Jesus nunca pediu para que nós crescêssemos na proximidade de sua vinda como base apenas de um sinal. Que isso no cima só é o sinal da volta de Cristo. Um floco de neve não provoca uma avalanche, um floquinho só não provoca. Mas quando todos os sinais rapidamente se multiplicam, dando assim o seu testemunho, acumulando, transformando-se em uma avalanche de irresistível poder, aí a avalanche vem. Não é isso? Portanto, inequivocadamente, esses sinais da vinda de Cristo não deixam margem para que pessoas inteligentes não deixem de reconhecê-los. São tão claros como se Deus estivesse falando por intermédio de trovões ou escrevendo no céu: eis que estou voltando. Por que você imagina que Deus nos deu a oportunidade de ouvir essas maravilhosas boas novas? Para que nós pudéssemos discernir os sinais dos tempos e estar prontos para receber Jesus com avidez e alegria. Amém. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Que todos esses sinais que estamos vendo tão somente seja o quê? O nosso estímulo, porque como diz a Bíblia, quando vocês verem tudo isso acontecer, levantai vossas cabeças e exultai, porque está próximo o meu retorno. Que Deus nos abençoe. Desculpe aí porque eu passei um pouco de tempo. Amém. Que bênção. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos. Eu vou pedir que o nosso irmão Israel faça essa oração final, irmão. Vou quebrar o protocolo aqui, para eu olhar a palavra que já está falhando. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós Amém. estamos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. O Senhor nos mostrou na cruz, Senhor, o seu grande amor. Verdade. O Senhor foi levantado e nos atraiu a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai querido, perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa Perdoa. nossas faltas, Pai. Pai querido, o Senhor deixou várias advertências, Senhor, que possamos
encarar e olhar essas advertências e tomar uma posição ao seu lado. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, que o seu Espírito Santo possa estar conosco, Pai, para que possamos firmar nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Amém. Perdoa nossos pecados, leve aos nossos lares, e nos traga de tarde para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Amém.